todo mundo, boa noite. O Thiago já está aí conosco. Titi está aí. Não sabe. O Thiago não sabe como mandar convite, aí é demais. Oi. E aí? Você é um professor internacional, desenvolvedor de técnicas e ciência digital e não sabe mandar o convite no Instagram. Não, mas não tava aparecendo aquela carinha, sabe? Tava só o aviãozinho e o coraçãozinho. Ah, manda o coração, pô. E aí? Agora foi. Cara, deixa eu falar pra você que eu tava agora há pouco reiniciando a internet aqui, que caiu a internet do apartamento. Ah, Aí eu tirei da tomada. Eu tô em Blumenau. Tá com cara de cansado? Hã? Tá com cara de cansado? Fico falando com o Rafael e com o Vitor no WhatsApp até de madrugada. E com a Pauline. E eles estão pegando o seu pé ainda daquele jeito? Eu tive Só- que só interferir um para te ajudar. Você não deu conta de sair daquela. Só um pouquinho só. Povo chato. fora as figurinhas, né? Os stickers, que a gente tá profissional Nossa. dela. Eu nunca usei tanto sticker na minha vida. Mas é bom. Para nós é um prazer falar com você. Você já é de casa, a gente não precisa ficar Enrolando. Enrolando, né? Eu já comi Mas hambúrguer. Já comi hambúrguer aí, já comi risoto, né? Quando você começou a namorar, eu te dei uma ajuda. Na semana quase do namoro, você deu um presentinho do Dia dos Namorados para levar pra Pauline, lembra? Foi. Então, Foi assim, verdade. tem toda muita intimidade. Então não precisa ficar. Pode ser mais direto. Mas Com queria te parabenizar pela live de domingo, que foi muito boa. Foi legal, né? Foi, muito legal. E assim, com cada um falando um assunto, se completou, né? Então achei isso bem interessante. Parabéns. Deu para dividir, deu para separar bem o tema ali para conseguir passar cada um tomar uma decisão no consultório e ajudar um pouquinho, né? Meu irmão, eu queria te agradecer. Eu sei o quão disputado é sua agenda nesse momento de live, de quarentena. É interessante, algumas pessoas às vezes me escrevem e eu falo assim que eu nunca trabalhei tanto intelectualmente quanto eu estou trabalhando nessa quarentena. Não sei se por obrigação para me controlar ou se por necessidade de produzir mesmo. Então, eu sei que você está com muita atividade, é uma oportunidade que a gente está, quando a gente está sozinho, de trabalhar intelectualmente, de se fazer produtivo. Então, eu queria te agradecer. Eu sei que não precisa, mas eu queria te agradecer imensamente, em nome da equipe, em nome da Paula, que é a nossa coordenadora de todas as ações, por você estar conosco e poder, nesse momento, passar um pouco da sua experiência, do que você desenvolveu ao longo desses anos de dedicação à odontologia. Obrigado, meu irmão. Não precisa agradecer, não. Sabe que a gente está em casa quando a gente se fala. A Paula, eu incluo a Paula nisso, né? Conta segredo, conta tudo e é bom demais. Família mesmo, né? A equipe, eu já me sinto parte da equipe faz tempo. Então, como eu até falei para a Paula agora há pouco, às vezes a gente fala das viagens, vai diminuir as viagens, mas Goiânia está na lista sempre. Sempre. O Thiago foi um presente, mais um dos grandes presentes que a odontologia me deu para a Paula, deu para a nossa equipe. Começou como uma relação absolutamente profissional, mas a empatia que nos uniu nos torna hoje irmãos. Assim como o Vitor Clavijo, que entrou agora e com uma expressão máxima de ciúme, já está se manifestando.
mas nós temos uma relação da nossa equipe para com você e minha para com você pessoalmente de bastante fraternidade. Meu irmão, a gente sempre começa falando e dando a oportunidade para quem nos acompanha, para quem está conosco, de poder escutar o outro lado do professor, o lado humano. Como é que a odontologia surgiu na sua vida, meu irmão? Rafa, foi engraçado, cara, a história, porque eu não tenho ninguém, na família minha não tem dentista. Eu tenho um tio de longe que é endodontista, mas eu nunca tive contato profissional, né, sabendo da profissão dele a fundo, como geralmente tem de tios mais próximos, de pais, né? Mas eu usava aparelho ortodôntico, né? E eu ia no ortodontista todo mês, né? Meu pai me levava lá. Cara, e eu ficava lá na clínica, aí entrava para ser atendido, eu ficava, tipo, olhando, adolescente, não sei, cara. Naquela época, eu usando, olha que louco, né? Usando aparelho colegial, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, eu quero ser dentista. Aí meu pai, que legal. Mas meu pai, por quê? Eu falei, pai, eu tô indo lá no Dr. Giroto e, nossa, ele me trata bem, ele cuida de mim, sabe? Aquela sensação. Então, acho que a gente, às vezes, quando trata, e eu lembro muito disso quando eu trato adolescente, criança eu não atendo mais, mas eu atendi muito, mas quando eu trato adolescente, eu lembro muito disso, e às vezes eu penso até em talvez inspirar eles com o meu tratamento a seguir a carreira. E eu não quero forçar o Kyron, mas, cara, ia ser a melhor coisa da minha vida se ele fosse dentista, ou técnico, né? Ou técnico ou dentista, né? Eu amo. Nós tivemos uma situação interessante de vida, né? A Paula teve a oportunidade de ir para o projeto Por um Sorriso. E num desses projetos no interior, aí na Caatinga, no Cerrado, onde quer que seja, o Léo foi. E eu sempre fui do entendimento de que a pessoa tem que escolher o próprio caminho. E o Léo, quando ele foi, o nosso filho, ele voltou com a convicção de que queria ser dentista por ver a odontologia em ação, por ver o quão especial poderia ser a odontologia na vida das pessoas. Então ele voltou por influência positiva da mãe, né? Não, é o poder, né, que a profissão tem, né? O lado bom da profissão tem, né? É isso aí. E aí, depois que a gente vira dentista, a gente pega e segue os professores, os mentores, e por aí vai, que aí o caminho ele é certo, ele é longo, eterno, porém é aquele caminho que você deita todo dia no travesseiro e tá feliz, tá tranquilo. Eu acho que isso que vale. O seu caminho, apesar de você fazer muita cerâmica, o seu caminho é mais voltado para resina composta. Em que momento isso apareceu, assim, na sua rotina? Você já tinha um tempo de clínica ou você começou a gostar? Como foi? Ô, Paula, na faculdade, eu fiz faculdade particular em Marília, né? E eu tinha matérias, professores ruins e professores bons. Muitos professores bons. E a equipe minha de dentística, que é o professor Anselmo Mariotto, não sei nem se ele está ouvindo aí, e o Roque Mérida, eles eram fantásticos, assim. Sabe aquela que inspira mesmo. E aí eu fiquei apaixonado por dentística, prestei a prova de monitoria, passei na dentística e comecei a ser monitor da dentística. Então, desde a graduação, a minha turma ficava brincando, falava que eu queria esculpir até IRM. Mas eu não era habilidoso eu tenho dificuldade de manual, assim. Então eu tinha que ficar treinando muito, né? E aí, esses dois professores, me ofereceram estágio na clínica deles depois, durante a faculdade, nas horas vagas, né? E eu tinha o cabelo até aqui, assim, né? E aí o Roque falou assim, na minha clínica você só entra para fazer estágio se você cortar o cabelo. Eu peguei, terminei o dia da aula, fui embora, fui no barbeiro, falei assim, tosa, raspa. O cara, falei, raspa a cabeça. Raspei a cabeça, no outro dia, cheguei para ele e falei assim, cara, quando que eu começo lá? E falou assim, pode ir lá assim que você tiver horário vago, vai lá. E aí eles me ensinaram muito na clínica deles. Eu fiquei, acho que do segundo pro terceiro, quarto ano,
e depois mais uns meses de formado na clínica deles. Então, na faculdade já mesmo, né? Que você na resina foi. E aí a minha especialidade, o Rock me indicou para fazer com o Scalco de Londrina. E o Scalco é habilidoso, trabalha muito bem, né? E ele trabalha muito com resina. E aí ele me pegou e me ensinou. E eu fiz a especialização com ele na época, ele tinha uma especialização. Mas na especialização também eu era terrível. Você é muito jovem, né, Thiago? Terrível de ruim mesmo, entendeu? Não de bagunceiro. Eu era focado, mas ruim de mão. Eu fazia faceta, olhava, parecia duas bolinhas. Aí o Walter sentava, mexia, falava, cara... Isso é muito bom. Ah. Mas você é muito jovem, né? A gente vê assim que... E a minha percepção, e eu penso que é a percepção da maioria das pessoas que te assistem, é uma carreira de sucesso, né? E muito rápido, né, Thiago? Por você ser tão jovem. Você acha que esse seu caminho, essas trilhas, né? Porque Marcelo Calamita até disse, não é um trem, né? Que tem só um único caminho. São várias trilhas que a gente vai durante a vida. Você acha que isso é porque você é um rostinho bonito, porque você teve pessoas que te ajudou? Ou o que você acha que fez você chegar onde você está hoje? Uma coisa que eu falo muito, o Walter me ajudou muito na especialização, e depois que eu terminei a especialização, 6 meses depois, aí que foi uma diferença na minha carreira, e que eu sempre agradeço ele em todas as minhas aulas que eu fiz até hoje, todas, o Vitor Clavijo. E eu tava num momento difícil pessoal meu, muito complicado, mas muito mesmo, com um sócio que eu tinha numa clínica e tal, e com muito assim, e eu me inscrevi no curso do Vitor, e o que ele fez por mim, eu falo pra ele não, até... Você não vai fazer isso comigo, não. Não, é não sério. Vai fazer isso comigo, não. Vai beber água. Bebe água, Felipe. Vamos beber água. O que o Vitor fez, ele não tem ideia. Na época era o curso dele do William, mas o que o Vitor mesmo fez foi algo que mudou completamente a minha cabeça, o meu coração, e eu vi que, tipo assim, eu não sei o que ele fez, mas eu senti, entendeu? E aí, dali pra frente, a minha carreira, eu foquei 200%, assim, foi um negócio muito, muito foda, absurdo, porque eu tava tendo problemas pessoais com um sócio, e ele era mais velho, e aí ele falava que quando ele saísse, eu nunca contei isso, quando ele saísse eu não ia ter paciente, porque ele era bom, eu era ruim, e eu não sei o quê, e o Vitor me mostrou um lado que, porra, eu devo muito a ele. E aí o Walter me chamou para ajudar num curso, e eu falei assim, não, eu não vou, não sou bom. O Vitor falou assim, cara, você vai treinar, você vai documentar o seu material próprio, para você não precisar ficar pedindo nada para ninguém. E aí eu documentei a classe 4, e aí deu uma aula de classe 4 lá no curso. Então não é só porque você tem um rostinho bonito, não, né? Você teve o seu caminho foi um caminho, ainda, né, Thiago? É um caminho de muita busca do conhecimento, muita disciplina, né? Muita dedicação. E você até hoje cumpre isso com muito rigor, né? É que eu nunca contei isso pra ninguém ao vivo, né? Vai me fuder agora. E o Vitor tá aí, ó, agora. Babaca. Mano, te amo. Xinga ele que você desabafa. Agora ele vai ficar com ciúmes. Ele sabe que eu amo ele também. Eu não tenho ciúme, eu tenho ódio. Aí vocês vão pegar, ele vai pegar no seu pé agora a semana inteira, as mesmas brincadeiras, tudo igual. Os mesmos stickers do Lúcio. Meu irmão, você, ao demonstrar, cara, demonstrar essa emoção... Eu tenho vontade de pegar você a Paula e dar porrada, cara, agora.
Porque a Paula falou assim, nós vamos falar do dente escuro, foca no dente escuro. Aí ela vem com essas Cara... Não, mas nós vamos chegar no dente escuro, calma. O que eu ia falar para você, Ti, é que você, ao demonstrar emoção por ser grato a alguém, mostra só o quão grande você é como ser humano. Eu tenho uma frase que eu carrego assim, quando o ser humano ou o profissional da odontologia, ele olha para o próprio resultado e pensa, agora eu estou perfeito. Ele falhou como ser humano. O nosso caminho é de evolução. A gente erra e acerta a vida toda. O entendimento das pessoas que contribuem para a sua vida fazem com que você seja cada vez melhor. Eu, na oportunidade que sempre eu posso, faço pouco, mas eu devo a minha vida hoje à Paula. Aproveitando esse momento para poder falar aí para todo mundo. Sim. Não só por estar vivo, por motivos outros, que eu também não vou contar, definitivamente não, mas por ter me transformado em quem eu sou hoje. Então eu devo a minha gratidão não só à minha esposa, mas à profissional Paula Cardoso, a professora que me orientou e me colocou no caminho que eu estou, e a minha esposa que me tirou da onde tirou. Quem sabe um dia eu conto isso numa live. Mas você é um cara especial. Foda-se o choro agora. Foda-se. Foda-se o choro. O dente escurecido, vamos mudar da água para o vinho. Dente escurecido talvez seja um dos grandes desafios para o reabilitador, né, Tio? Com certeza. O que é na resina composta o grande desafio do substrato escurecido? Estamos falando, obviamente, dos dentes anteriores, né? Sim. Ô, Rafa e Paula, hoje o que eu vejo, o grande desafio que eu tento, paciente a paciente, executar é resolver o caso deixando clinicamente aceitável. Clinicamente aceitável, quando eu falo, é um resultado estético e funcional bom, que o paciente gosta muito e que eu não estou ligando para o Instagram para manipulação da foto. Para o meu paciente. Porém, com um preparo mínimo, um preparo pouco invasivo. E eu vou falar... Para você fazer esse preparo, pouco preparo em um dente escurecido, você tem que ter uma técnica extremamente apurada com resinas e opacificadores especiais. O que você usa para ter a possibilidade de fazer um preparo pequeno, né? O Paulo, o porquê de eu fazer esse preparo pequeno é o que eu tenho que justificar, de eu pensar nisso durante alguns anos já. Eu tenho consultório aqui em Blumenau 13 anos. Desde que eu formei, eu vim para cá, montei o consultório aqui. E aí eu terminei a especialidade e tudo, e comecei a trabalhar muito. E eu comecei a fazer muitas facetas, muitas resinas. E eu fazia o preparo normal, o preparo clássico, né? E eu vejo hoje, isso me preocupa, eu vejo muito caso ainda hoje publicado com esse preparo em dente escuro fazendo resina. E por inexperiência minha, eu não fazia uma avaliação dental, por exemplo, quem foi o endodontista que fez a endo em um dente endodonticamente tratado? Foi um especialista ou não? Eu tenho uma abertura aceitável ou uma abertura ruim? Essa abertura, aceitável ou não, foi bem selada e restaurada, ou a resina lá dentro está cheia de bolha e está oca? São vários fatores que vão agravando o prognóstico, principalmente se eu chego na vestibular e faço um preparo agressivo, que é o que eu fiz em muitos casos. E quando passaram-se 3 anos, 4 anos, eu recebi alguns pacientes, lógico, não foram todos, mas alguns pacientes com fratura, né? Tô falando assim, de ter feito muito, muito, muito. Eu lembro de alguns casos que eu tive fratura, mas não da faceta, do dente. O paciente mordeu algo forte, fez um movimento, né, de alavanca e alavancou o dente. E aí virou o quê? Virou coroa. Eu tive que fazer coroa total. Então aquilo... muito provavelmente era pelo preparo, que era um preparo com uma espessura maior, e o acesso endodôntico, que era enorme, né?
E então isso é uma coisa que começou a me preocupar. E aí na época eu comecei a trabalhar com magnificação, com lupa. E eu comecei a ver que eu conseguia fazer um planejamento e um preparo reverso, um preparo prévio mínimo. E aí tentando fazer uma restauração com pouco preparo. Tá? Então eu vejo que uma das coisas, como você falou, é a utilização daí de pigmentos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a magnificação ajuda muito. Eu uso a lupa Exam Vision. No consultório eu gosto de usar bastante também microscópio. Eu sou viciado em magnificação, mas eu acho que é o primeiro investimento do dentista que vai trabalhar junto com o resto da clínica, né, Rafa? Eu acho que o cara tem que comprar uma lupa, porque ele vai enxergar o que não enxerga sem a lupa. Infelizmente, eu sei que é um valor alto, mas vale a pena o sofrimento do investimento. A lupa é um outro mundo, é um outro desempenho, né? Mas, assim, não significa que quem não usa não trabalha bem. Todos trabalham bem. Não, de maneira apenas um passo a mais. Agora, ao utilizar a lupa, você entra num outro mundo da odontologia. Para resina composta, é um passo fundamental para maximizar os resultados, né? Então, como a Paula falou, a gente vai tentar aliar preparo mínimo. A vantagem de fazer a resina direta, eu até brinco com o Vitor sobre isso. Por exemplo, se eu vou fazer um caso de cerâmica à distância, eu fiz muito com o Cris, com o Reginaldo, a gente se comunicava, planejava a distância, e eu executava um preparo, moldava, e ele realizava o caso. Porém, quando eu faço a resina, eu tenho o dentista que executa a resina, ele tem a capacidade de fazer um preparo pequeno, com os dentes hidratados, ele pode fazer um teste de cor, que é como se fosse a técnica do FAL, a direta e indireta, sem adesão. Ele estratifica o dente, eu tenho uma foto, depois eu posso mostrar, e ele vê se aquilo bateu tanto em volume quanto em cor. Se não bateu, eu posso fazer uma leitura dessa cor, vejo que deu errado, e eu posso mudar isso. Eu escrevi isso bem passo a passo no capítulo da SBOE de 2018. Depois eu posso passar para vocês o QR Code. E porque assim, eu vou testando, por exemplo, eu preparei 0,6, que é pouco. Eu faço esse ensaio. Se a cor ficou boa, porém eu ultrapassei o volume vestibular, eu posso aferir com uma sonda milimetrada quanto eu ultrapassei na vestibular para chegar naquela cor. Correto? E aí eu tiro essa faceta e aprofundo o preparo mais 0,2, 0,3. Lógico que não vai ser perfeitamente aquilo. E se eu fiz a faceta, ela ficou com a cor alterada, porém o volume tá bom, eu não preparo mais. Eu testo outro tipo de opaco ou outra resina de dentina, eu tento modificar a cor umas 2 ou 3 vezes. Se não deu certo, eu preparo mais 0,3. Então, na verdade, essa técnica porque assim, a primeira concepção que a gente tem vai preparar pouco, o que vai acontecer? Vai ter que colocar um volume muito grande e vai ficar espessa, né? Então, essa técnica de pouco preparo, você foi aprimorando com o tempo e com os insucessos que teve dessas fraturas, né? Isso. Quer ver, ó? Posso virar a tela aqui? Claro. Ó, se a gente pega, por exemplo, aquele artigo clássico do Lord Calamita, do Christian e do Galip, que eles falam que é uma média, né? 0,3 milímetros para 1 ou 2 tons de cor que a gente quer melhorar, correto? Se eu penso nessa média, a gente sabe que não é uma regra, porque muda muito dependendo da opacidade, né? A gente pode opacificar uma faceta branca com 0,3 e não precisa de mais nada, né? Mas eu gosto de pensar nisso aqui, ó. Eu crio uma estratégia de preparo baseado em pontas aneladas. Então eu inicio, se o dente está rígido, tá? 41, 42 ou 41, 41, que eu tenho 0,3 ou 0,5 milímetros, correto? Quando eu faço a união desses sulcos, por mais mão de fada que o dentista seja, vai gerar o preparo para 0,6, 0,7 ou 0,8, não vai? Vai. Porque quando a gente vai unir
vai aumentar um pouquinho. Aí eu paro esse preparo aqui e eu faço ensaio de cor. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu entro aqui com uma ponta anelada. Essa aqui é 41,42. Ela me dá 0,5, ó. Eu crio a canaleta. Criei a canaleta correta, eu faço a união. E aí eu tenho, por exemplo, esse preparo, ó, que legal. Espera aí que nós estamos tirando o comentário aqui. Ah, tá. Pronto. Dá pra ver ali, ó? Dá. Então, esse preparo, a partir desse preparo mínimo, que eu tenho praticamente tudo em esmalte ainda, eu faço o ensaio restaurador, ó. Dá pra ver aí? Tá. Ó, melhorou, né? Aham. Então eu aplico, olha lá. Deixa eu tocar aqui. Eu aplico sem adesão, mas tá tudo hidratado. Eu só passo um algodão aqui. Pigmento que eu desejo utilizar, depois eu falo qual que eu gosto de utilizar. Uma dentina, posso maquiar a dentina e colocar um esmalte. Se a cor ficou boa, como eu falei para vocês, eu vou seguir esse protocolo. E olha como que o preparo foi bem pequeno, dá para ver, Rafa? Dá. Foi bem mínimo. Então, basicamente esse tipo de sequência de preparação que eu faço para o dente escuro. No capítulo eu coloquei ele passo a passo, porque vai gerar geralmente 3 situações. A primeira, preparou esse mínimo, fez a faceta. Se o volume ficou perfeito, né? Volume vestibular e a cor, você pode destacar, cimentar se tiver eixo de inserção. Técnica do professor Tom Paulo. E aí você vai cimentar com o quê? Aí você pode testar um try-in e cimentar com cimento resinoso, que é a minha opção. Ou flow também. Ou flow, ou resina aquecida, o que quiser. Agora, se você comumente, quando você faz essa técnica, você trabalha com cimento resinoso. Sim, cimento foto. Tá. Agora, por exemplo, se eu fiz esse ensaio restaurador, a cor ficou perfeita. Perfeita nunca fica, né? Mas ficou boa. Mas eu percebi que eu ultrapassei a vestibular, eu meço, destaco e preparo o que eu precisei. Porque se a cor ficou boa, quer dizer que eu tenho a espessura das camadas ideais, né? Eu cheguei na cor dependente das camadas. Então não tem como eu economizar a camada muito, né? Lógico que não é uma regra, mas é uma situação que vai acontecer, né? Perfeito. Perfeito. E aí esse opacificador, ele é um grande diferencial, né? Já que você tem uma espessura pequena, se você for trabalhar só com uma resina de dentina, jamais você vai conseguir uma espessura pequena. Que opacificador é esse? Qual é a cor? Dentro da sua experiência, que é grande em dente escurecido, qual que é a cor que se mais usa? Uma coisa que é legal, que eu faço muito, eu passo para os alunos, até na equipe, na especialização, a gente falou sobre isso com os alunos, é tentar direcionar, é o que eu costumo fazer, que eu vejo que clinicamente funciona, mas tem outras maneiras. Mas é tentar direcionar o pigmento ou tipo de opacificador da cor do resultado final que você deseja. Exemplo, que eu já errei muito. Eu tenho um dente A7. Eu quero uma cor final A2 ou A1 até. Aí a gente eu ia e colocava um pigmento branco ou uma resina branca. E aí eu estratificava, eu não chegava no croma ideal, entendeu? A gente não consegue chegar. E eu vejo que o dentista erra muito isso. Então, por exemplo, se eu quero uma cor final, independente do substrato, se eu quero uma cor final, eu tento passar para os alunos guias, né, um protocolo. Lógico que varia muito clinicamente, mas se eu quero um resultado final do B1 para o mais claro, a minha dica é pigmento opaco, branco e ou pink. Vai ajudar muito, muito. Pode até misturar os dois. Agora, se eu quero A1, A2 no resultado final, né? A gente sabe que a cor não é exata, mas do A1 para cima,
eu prefiro que você utilize um pigmento tipo Opaque. A Ivoclar tem o Empress Color Opaque, que ele é opaco e tem um croma um pouquinho, né, mais amarelo, marrom. Uma das dificuldades que eu vejo clinicamente, e quando eu falo eu vejo é porque eu tenho essa dificuldade, né? Porque a gente faz e erra, né? Sim. É usar o opacificador e ele não ficar com aquele aspecto manchado, parecendo que é cheio de rajas. Então, que acaba tendo uma influência no resultado, né? Mas eu até gosto, sabia, Rafa? Porque eu percebo muito quando eu erro e quando eu recebo de aluno que errou e eu vejo a sequência, o cara pegou o fundo do dente e ele pintou de opaco. E aí ele não consegue, pela espessura, muitas vezes, estratificar e... Oi? Ele não consegue estratificar e ter aquele espalhamento, aquela conexão da resina com a luz. Fica que nem a metalocerâmica mal feita, né? Fica opaco, né? Então, por exemplo, ó, eu vou virar rapidinho aqui, ó. Ó que legal o preparo, tá bem... Ó, a exposição de dentina, ó, só aqui, tá vendo? O resto é esmalte. Então, ó, com isolamento ou sem, tanto faz, eu prefiro isolar, mas, ó, aqui eu apliquei um pouquinho de um branquinho com rosa, tá vendo? Uhum. E manchadinho, tá vendo, Rafa? É ruim a imagem. Hã? Tá meio embaçada a imagem. Será que eu tiro o Wi-Fi? Será que é o meu que tá ruim aqui? Pode ser o Wi-Fi, se você tirar, capaz que melhora. Ok, sai do Wi-Fi. Melhorou? Melhorou. Então vou no 4G aqui. Melhorou, né? Ó, opacifiquei. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra, opacifiquei. Eu gosto de melhorei. Eu melhorei o substrato. Aí a gente aplica uma dentina. Aplicou a dentina. Se eu não tenho espaço e eu tenho que aplicar efeitos, por exemplo, como aqui, eu apliquei um branco para fazer o halo, tá vendo? Uhum. E um azul para criar um efeito opalescente, mais translúcido. Aí, dessa forma, você controla a espessura da resina de massa, né? Isso. Você compensa, né, Tio? Economiza espaço, né? Então, eu tenho utilizado cada vez mais pigmento na minha rotina clínica. E aqui, ó, o esmalte vestibular. Logo depois da finalização, a gente compara pelo de baixo, né? Nunca pelo adjacente, pela desidratação. O shape do dente. Aqui, imediato. Aqui, finalizado. Ó, melhorou, né? Como diria aqui em Goiás, está igual. Então, assim, Rafa, se eu não lançar mão de pigmento, a minha opinião, eu tenho que trabalhar com uma espessurinha de preparo maior. Exemplo, eu desejo opacificar o fundo, em vez de usar o pigmento, utilizar resinas. Eu posso utilizar, porém eu tenho que preparar mais ou menos uns 0,2, 0,3 milímetros a mais. Vamos, nesse caso aí, você optou por opacificar resina de dentina e resina de esmalte. Quando que você lança mão, existe assim, eu sei que cada caso é um caso, mas tem como você explicar para as pessoas que estão aí nos assistindo, quando que você vai para resina de dentina e quando você vai para resina bore? Ou é Legal. Sempre dentina? Não, a pergunta boa. É sempre o mapa cromático, a gente tem que fazer a leitura, isso eu aprendi com o Murilo Calgaro. E antes dele ir embora, ele deu aula aí, lembra? Que a gente teve um evento em Goiânia, e o Murilo falou muito isso. A gente tem que selecionar a cor e a gente tem que tentar entender se o esmalte ele é mais translúcido ou se ele tem mais luminosidade. E outra coisa importantíssima que muitas vezes a gente não faz, e eu não fazia, é entender se a dentina desse dente ela é mais opaca ou ela não é tão opaca, ela é menos opaca. E aí o dentista vai medir isso, né? E vai usar o bore ou a dentina.
o que a gente tem medido, por exemplo, como para tentar padronizar, por exemplo, se a gente pegar a resina dentina opaca, é a da 3M, a Z350. As outras dentinas, que são chamadas de dentinas, elas caminham muito para um body, é parecido com body. Então, por exemplo, a 3M tem dentina, body, esmalte cromático e acromático. A forma acho que tem também da Ultradent. Agora, quando as marcas trabalham só com esmaltes acromáticos, cromáticos e dentina, geralmente essas dentinas têm uma capacidade de body. Eu particularmente gosto mais. Gosta mais dos bodies, de uma dentina que não é tão opaca. Me preocupa quando você fala opacificador, dentina e esmalte, porque a dentina, pensando em dentina da Z350, ela é muito opaca. E aí eu fico preocupada com essa espessura pequena do clínico não conseguir chegar naquele efeito translúcido, né? Ficar perfeito. Quando eu falo dentina, na minha cabeça a gente está substituindo a dentina, mas é o body. Poderia ser, a maioria vai ser o body. É isso aí. Ó o Gutinho. Mas, por exemplo, esse caso que você fez é um dente escurecido. Tem dentes muito mais escurecidos. Quando esse escurecimento é muito maior, talvez caberia aí sim o pacificador, dentina, body e esmalte. É isso. Tiver espaço, body esmalte. É isso aí. Por exemplo, tem um caso aqui mais antigo que era mais... Esse, ó, era bem mais escuro, ó. É isso aí que eu tava falando mesmo. E olha que a gente nem ensaiou, hein, Thiago? Não. Então, esse já é o preparo. Então, eu fiz o preparo reverso sobre mocap, a mesma coisa, né? E aí, esse caso é engraçado. Esse caso é mais antigo, tem uns 4 anos. Quando eu mandei esse caso pro Vitor V, a primeira coisa que ele falou, cara, parabéns, ficou bonito e tal, tem que acertar aqui. Ele, cara, por que você não recortou direito esse isolamento? Tá feio. Não teve capricho. Aí eu... Ele é virginiano, não é? O Vitor é virginiano. Não sei. As pessoas do signo de Virgem vê só o defeito. Ó, que legal aqui, por exemplo. Eu fiz a palatina, apliquei a dentina, tá vendo? E eu gosto de fazer muito isso. Apliquei a dentina, eu manipulo a cor da dentina com pigmento de novo. Entendeu? Entendendo. E aí eu posso medir as camadas que eu tenho para o esmalte. E aí eu coloco a resina de esmalte vestibular. Ó. Acertando a aresta. Aprendi com a Oshima, na época, fazer a microtextura com lâmina de bisturi, número 12. Ó, esse eu já percebo, eu vejo um baixo valor. A morfologia ficou melhor, mas a gente vê um baixo valor. Mas é aquela coisa, não tá a foto, não é a foto de estúdio estourada, foto twin, folhinha sulfite e não tá mexida. E na boca tá assim, a paciente gostou, eu não vou mexer nisso aqui, entendeu? Ficou ótimo. Odontologia do dia a dia, né? Isso. Então, ó, é exatamente isso aqui, ó. Uma preocupação sempre grande no perfil de emergência, senão o Vitor mata a gente, e o resultado final. Tá? Ficou ótimo. O que a gente tem que pensar muito que eu converso com os clínicos é tentar entender qual tipo de trabalho, como você falou. Porque eu tenho caso que não é tão escuro, que talvez eu não precise nem utilizar um opaco embaixo, só a dentina vai me ajudar na cor, mas tem caso que já é retrabalho e que já está muito preparado. E quanto mais a gente prepara, mais escura fica a dentina, né? Né? Quer ver, ó? Muito mais. Olha isso.
Amarelo? Parece Marrom, né? o alemão falava, parece um cappuccino. É. E era uma restauração antiga, ó. Eu tive que remover essa resina na época. É um caso bem antigo. E aí, seguindo a mesma estratificação, ó, a gente chegou num resultado que fica bem agradável. Muito bom. Ó. Aqui hidratadinho, ó. Aí a gente começa a ficar neurótico, né? Aí eu vejo a foto, por exemplo, aqui. Aí você vê que aqui ficou legal, mas faltou o halo aqui. Aqui tá azul, mas aqui eu não coloquei tanto azul, faltou azul. Você já está olhando com um olhar mais... Mas aí é que é legal para quem fotografar, né? Que é a dica nossa também, né? É quando o dentista fotografa, ele vai ver os erros que ele cometeu, mas que os olhos na hora a gente não percebe. Mas eu vejo esse erro, eu aprendo com ele, eu melhoro no outro caso. Eu não vou chamar a paciente para fazer um reparo para melhorar esse halo, porque não faz sentido nenhum, né? Porque o paciente nem vê isso, né? Isso é mais um desejo do dentista, que tem um olhar muito crítico, né, e cauteloso. Essa resina de esmalte, você tem uma preferência por alguma marca comercial devido ao polimento, à manutenção desse brilho? Tenho. Eu gosto muito de misturar as marcas. Foi até um assunto que a gente falou na live domingo, que eu liguei e pedi para o Weber falar, que é uma coisa que eu aprendi bastante vendo as aulas dele, e o Scalco tinha me ensinado muito sobre isso, a gente misturar para trabalhar com marcas diferentes, ou na verdade com partículas diferentes de acordo com a camada, né? Por exemplo, se eu trabalho com uma resina com partícula muito pequena na palatina, né, ela vai ter menos resistência e ela vai fraturar. Então eu preciso utilizar uma resina nanohíbrida ou microhíbrida, que eu tenho partícula pequena, mas eu tenho partícula maior que vai aguentar essa força. E aí a gente pode até dar nomes, né? Não tem problema. Posso utilizar uma que é barata, Z250 na palatina, que é dura, é forte. Herculite Presses, da Care. A Z350 vai bem também na palatina. Eu uso faz muitos anos, não tenho problema. Não que não tenha fratura, tem, mas, né? Ela aguenta muito bem. E aí as dentinas também, utilizar resinas de dentina que você tenha partículas pequenas, porém algumas partículas grandes também. E aí é bom que essas resinas são mais baratas, né? Aí na última camada, o ideal é usar uma resina de alto padrão de polimento. E aí a gente pode começar a mais antiga Durafil, mas eu acho que não vende mais, né? Não? Eu acho que não. Não sei. Acho que não. Z350, Tokuyama, tanto a Palfic quanto a Ômega. Eu tô gostando muito, eu tô usando faz um ano e pouquinho agora a Beautyfill 2 LS da Shofu. Não é a Beautyfill 2 normal, é a LS. Incrível. E a Harmonize da Care também. São resinas que eu percebi que eu consegui um polimento muito legal. Mas é aquela coisa, né? Você usa Empress também. Empress também dá um alto grau de polimento. E a Empress, o esmalte dela é meio que um esmalte de corpo. Então, às vezes, ajuda a não errar a cor. Então, a vantagem que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem muita marca de resina muito boa. A gente tem marca de resina excelente. Não precisa escolher resina ruim, né? Tem muita resina boa no mercado. Bem isso, é bem isso. Então, dá pra gente listar aí um monte. Tá, mas dessas resinas aqui... Na última camada? Da última camada. Você tem experiência com todas. Tenho. Assim, vou falar da Empress, porque eu, por exemplo, eu não gosto de usar. Porque eu acho que ela é muito difícil, a manipulação dela. Isso. É muito pegajosa. Você percebe, comparando essas marcas que você citou, tem algumas que são mais fáceis de trabalhar? Eu amo as da Tokuyama. É a que eu mais tenho, a longo prazo, o que eu mais tenho experiência é Tokuyama 3M.
porque quando eu fazia estágio com os professores lá da graduação, eles já usavam o Tokuyama na época. E eu montei o consultório e a minha cabeça, eu sempre tive o meu consultório, simples, mas era o meu consultório, a minha cabeça era, eu prefiro perder meu lucro no final, diminuir a minha margem de lucro, mas eu vou usar o melhor material que eu encontrar na minha frente. Então eu lembro que eu ficava ligando em dentais para ver qual dental tinha a Estelite Sigma Quick, que hoje é a Palfic. E quando eu achava, eu comprava, porque... E eu vejo os casos, o acompanhamento é sensacional. Então, até o A Beautiful, que você citou, ela tá no mercado brasileiro, agora está chegando bastante, né? A manutenção dela é realmente... Você gostou? Você está gostando desse resultado ao longo do tempo? A Beautiful 2 eu tive dificuldade. Agora, a 2LS, que é aquela roxinha, né? Ela eu achei espetacular. E eu estou usando muito para posterior. Eu até falei para o Barrote. Para a esculpibilidade dela para fazer a escultura horizontal é uma delícia. Então, para posterior eu uso 3M e a Shofu. Perfeito. E anterior, se eu tivesse que escolher uma, hoje é Tokuyama e 3M e Tokuyama também. E, algumas perguntas sobre marca de opacificador. Legal. A gente também está com marcas boas. A Ivoclar tem um kit legal, que tem opacificador, que é o Opaque, e tem as cores, né? Tem o branco, tem o azul, várias... É o Empress Color, não é? Empress Color. A Voco tem um chama Final Touch, tá? Ele só não vai ter o opacificador. Qual empresa que tem um opacificador fantástico com duas opacidades? A Shofu. Ela tem o opacificador LO e o O. Então, quando você quer o dente do B1 para o mais claro, você usa um branco ou um pink opaque. Quando você quer do A1, você utiliza, por exemplo, um desses dois da Shofu, vai super bem. A Tokuyama vai trazer para o Brasil também o Estelite Color. Vai vender separado, mas ainda não tem. E a Iller... Quando você fala do pink, você está falando do Creative Color, né? Isso, a Cosmident tem o Creative Color e a Tokuyama tem o Pink Opaque, que vai entrar no Brasil. Por isso que eu não comentei, mas tem. Agora, a 3M lançou agora, recente, Tito, a Filtech Universal, e dentro desse sistema, para mim, veio uma das resinas bem especiais. Legal. Que é do sistema Filtech Universal, um opacificador chamado Pink Opaque. Pink Opaque. Pode usar aqui. Como funciona esse Pink Opaque? Ele é a tonalidade para a gente substituir o corante, o Pink, né? E o que eu gostei dessa resina, eu não utilizava mais resina para opacificar, né? Como eu falei para vocês. Mas eu testei em alguns casos e eu gostei que a gente consegue afinar a camada dela mais do que uma resina normal. Então ela é uma resina preparada para ser uma camada de opacificador mesmo. Então a gente vai conseguir afinar mais a camada dela. E eu percebi assim, a gente utilizando a Pink Opaque associado com a Universal, você consegue resultados incríveis. Incríveis, porque a opacidade delas se combina muito bem. E uma coisa que eu até conversei com a 3M, que eu me surpreendi, a Z350, para eu conseguir dar polimento, eu demoro bastante. Eu faço um protocolo maior de polimento e dá um baita polimento. Agora, a Universal, ela dá um polimento mais fácil. E eles falaram que eles mudaram carga, pode ser que mudou monômero, né? Mas ficou muito boa a resina. Filtech Universal. Filtech Universal. Agora, eu estou falando dessa porque é o que eu uso, a gente até conversou esses dias sobre isso, sobre a morfologia de cor, né, tio? As pessoas às vezes confundem e pensam que a dentina, posso pintar ela deliberadamente branca e que eu vou ter o resultado do que eu quero porque eu pura e simplesmente pintei uma dentina branca. Sim. Na realidade, não existe dentina branca. Ela está escura, o dente está escuro por vários motivos, mas a opacificação, ela parte do princípio
de haver uma transição desse conceito de morfologia de cor, ou seja, que é o que o Murilo fala. Da dentina para o esmalte, que é o que o Murilo Calgaro nos ensinou, né? Então, essa resina de massa, quando essa Filtech Pink Opaca, ela, a vantagem é que você pode fazer ela bem fina, consegue opacificar, ou seja, tapar esse substrato escurecido e depois você vem fazendo a estratificação natural, né? Isso aí. Isso é muito, muito interessante. Quando o Murilo, eu lembro, acho que foi numa SBOE que o Murilo colocou o nome da aula dele, era a morfologia da cor. Eu fiquei lendo, eu falei, deve estar errado, né? Eu, bem ignorante, inexperiente, eu falei, cara, devem ter errado o nome, né? Porque morfologia é forma, cor é cor, esse cara tá louco. E aí, quando eu assisti a aula do Murilo, eu fiquei a aula inteira assim, ó. E aí, eu falei, cara, esse cara é genial, né? Eu acho que era, tipo, uma das primeiras SBOEs que eu tinha ido. Eu não lembro se era o Clinical SBOE, faz uns 10 anos. E foi algo que eu falei, cara, que é isso? E aí eu comecei a ir atrás, estudar e assistindo e aprendendo com ele. É aquela coisa também, o dente é quadrado, internamente a dentina vai ter uma morfologia quadrada, com a opacidade ideal, senão você vai ter no final... Se você pega um dente quadrado, estratifica uma dentina mais redonda, no final você pode esculpir ele quadrado, mas ele vai refletir mais redondo, porque quem vai refletir vai ser a dentina, e ele vai ter a morfologia quadrada. E você não vai entender o que está errado na restauração. Aí que é a morfologia da cor. O passo da dentina na apostila do curso de resina meu, quando o cara anota a função, uma das funções da dentina, morfologia. Se tiver algum aluno meu que fez o curso de imersão, pode confirmar. Morfologia da cor. Entre parênteses, Murilo Calgaro. Tiago, você é muito querido mesmo. O Lúcio está te assistindo. Meu Deus! E falou do seu bigode, que apesar do seu bigode ridículo, ridículo. Você parece muito com o Luan Santana. Pode falar palavrão? Pode. Pode mandar o Lúcio pra puta que o pariu? Pode. Mas ele sabe que eu amo ele. Só veio pra sua live. Só pra encher o saco. E eu tenho certeza que amanhã ele vai entrar no do Vitor só pra encher o saco do Vitor. Não tem dúvida nenhuma. Mas isso que ele todo mundo gosta dele, é apaixonado dele, mas ele tá sumido, né? Então, assim, se ele apareceu no seu, é porque ele realmente... Tá interessado, né? Ô, Paula, deixa eu pôr aqui, ó. Se alguém quiser tirar um print, vê se daí, acho que dá pra ler depois. Aqui, ó. Quem quiser tirar um print, isso aqui é da apostila do meu curso. Eu explico um pouquinho sobre utilizar o pigmento. Dá pra ver ou não? Dá. Mas sabe o que você pode fazer, Ti? Manda pra Paula, que a Paula disponibiliza na equipe dentística, no Instagram. Perfeito. E você podia colocar o QR Code aí também agora. O QR Code? Pera aí. Galera, ele vai colocar o QR Code de alguns artigos. Vocês têm que printar a tela, colocar essa tela printada no computador de vocês e com o celular vocês vão tirar foto desse QR Code. Aí vocês vão ter acesso aos artigos. Deixa eu achar aqui, peraí. Acho que aqui tá aqui, ó. Então, ó, aqui, ó. Show, galera. Se você quiser aumentar o brilho para o QR Code, acho que é melhor. Melhorou? E é isso, galera. Quem quiser, printa a tela, joga esse print no computador para depois vocês, com o próprio celular, tirarem foto do print. Show, Tio? Aí ali tem aquele capítulo da SBOE que eu falei, que tá o passo a passo desse esquema do preparo escalonado do dente escuro, explicando o porquê e tudo mais. Você acredita que já acabou? Caraca! Porra! Passou rápido. Passou. Deu pra gente contar um pouquinho da sua história, escutar a sua experiência.
que assim, o que eu achei mais fantástico é que é muito o que acontece no dia a dia, né? Não é nada sobrenatural que só você consegue fazer. É algo que o clínico consegue usar essas dicas para atender o paciente dele, né? De uma forma viável e de uma forma reprodutiva. Com então, certeza. Eu queria agradecer. Obrigado. O seu tempo, né? A gente está retomando o trabalho agora e a gente está vamos conciliar o que nós nos programamos e voltar a trabalhar, se Deus quiser. Mas te agradecer pela amizade, agradecer por você sempre estar conosco, mesmo que não seja fisicamente, mas a gente sente a sua proximidade, o seu carinho. É recíproco. Está junto sempre. Sempre conosco. Vocês sabem que é recíproco, né? Não preciso falar. O Rafa, eu lembro que me ligou na seleção da especialização e falou, mano, tem um monte de aluno aqui que você mandou. Eu falei, cara, eu indico sempre aí. Então, sabe que eu confio, eu amo. Quando eu tô aí, eu tô em casa totalmente. A liberdade que eu tenho com vocês, com a equipe mais maluca do mundo, que eu não tenho ideia como dá certo, mas dá certo, né? Marquinhos, Lúcio, Tere, e aí vai, né? Não vou citar nomes, né? Então é incrível o que vocês fazem. Isso é inspirador para nós, como pessoa e como professores, como educadores. Esse respeito, essa organização, esse cuidado que vocês têm com os alunos, com as pessoas que estão confiando em vocês. Obrigado por me inspirar e por confiar para eu estar com vocês aí faz alguns anos. Acho que esse ano ou no ano que vem, né, que você tem um módulo conosco. O Rafael tá devendo agora, não sei se ele te contou, no grupo lá ele falou que ele tá devendo, vai ser um módulo eu e o Vitor junto, que eu falo para uma turma de resina, o Vitor fala para outra turma de cerâmica, então ele tá esperando você. Combinado, então. Combinado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha dona. Obrigada por você ter esse tempinho conosco. Passou rápido. Depois vamos fazer outro. Te amo. Vamos, um beijo. E no módulo da especialização, para todo mundo saber, porque o Vitor não faz resina, só cerâmica. Sim, o Vitor vai fazer cerâmica e eu vou fazer resina. Tchau. Vitinho amanhã. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.